lá, deixa eu voltando aqui, deixa eu me explicar melhor, para tornar a coisa menos confusa. Olha só, deixa eu procurar aqui. Na planilha que a gente vai calcular o custo operacional de uma máquina no futuro, na próxima vez que a gente se encontrar, eu tenho vários itens de composição de custos no custo operacional de uma máquina. Então, depreciação, juros, seguro, imposto, lubrificante e graxa, não é? E eu tenho que organizar isso numa planilha. Então, eu tenho que ter uma planilha que tenha os dados básicos, tá certo? Os dados básicos, por exemplo, horas por dia, quantas horas trabalha por dia, quantos dias por mês, quantos meses por ano, qual é a disponibilidade operacional, produção média, vida útil da máquina, as informações que eu vou precisar para fazer conta. E aí, qualquer coisa que eu vou quando eu for fazer, por exemplo, aqui, depreciação, eu vou ter uma planilha índice. A planilha índice aqui vai ser índice. Então, vai estar lá assunto. Assunto. Aí, deixa eu ampliar, calma aí. Aí eu vou estar lá depreciação. Aí planilha. Aí vai estar na planilha 1. Na planilha 1. Ô, cara atrapalhado aí. Então, aqui na planilha 1. Não é essa. Deixa eu pra lá que depois isso aqui soma. Aí planilha 1. Então, aqui eu vou calcular a depreciação. Eu pego aqui a fórmula da depreciação, ó. Eu uso essa ferramenta aqui embaixo, que é essa daqui, que é ferramenta de captura, não é? Recorto de algum lugar, de algum slide, de alguma transparência, da onde eu tiver, copio e boto lá no cálculo da depreciação. Então essa daqui vai ser a depreciação. Aqui eu vou calcular a depreciação, ó. O custo da depreciação. O valor, aqui está a definição de cada coisa. Esse decalquezinho eu deixo aqui do lado. Mas aqui, ó, eu vou botar aqui, deixa eu ampliar aqui para mostrar. Aqui eu vou botar a máquina. Aqui eu vou botar valor de aquisição. O que é VA? Tá aqui nesse decalquezinho aqui. Aí depois, valor no jogo de pneu, valor de revenda. Isso aqui tá tudo explicado aqui, ó. Tá tudo explicado aqui. Valor de revenda, aí depois N e depois HF. Tá certo? Aí aqui depreciação. Eu vou aqui agora botar essa fórmula. Digamos que aqui seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da onde é que eu peguei aqui? Eu não escrevi aqui. Isso aqui eu peguei lá daquela planilha. É igual lá daquela planilha de lá. Isso aqui também, igual. Aí eu procuro onde é que está o valor de aquisição da máquina. Igual, eu puxo tudo de lá. E aqui eu faço a fórmula. Então, que é a depreciação, que vai ser igual. Abre parênteses, valor de aquisição, vezes valor de um jogo de pneu, né? Vezes o valor de... Não, tá errado essa fórmula aqui, gente, desculpe aqui. É valor de aquisição menos o valor de um jogo de pneu e menos o valor de revenda. Menos o valor de um jogo de pneu. Mas depois eu explico isso aqui, deixa isso para lá. Aqui, eu só estou querendo dizer que aqui eu boto a fórmula, que vai pegar esses valores daqui. Aqui, eu não vou escrever nada aqui.
Porque isso aqui vai puxar tudo da planilha de dados básicos, vai puxar tudo daqui, e aí depois, no resultado, na planilha resultado, o valor da depreciação, que é o que eu vou ver, vai puxar a depreciação calculada lá, da planilha aonde eu calculei a depreciação, que vai estar, inclusive, com a fórmula lá. Essa fórmula está errada, é menos, aqui não é vezes não, é menos, tá certo? Isso aqui é para eu poder ter uma planilha de cálculo de custo horário. Então, eu vou fazer uma planilha de cálculo de custo horário. Então, eu vou organizar dessa forma. Olha só, aqui ó, já está errado. Porque como é que eu falei? Eu não falei que não era assim que se faz numa planilha, que isso aqui tá errado numa planilha. Não é para ser assim. Isso aqui é para estar aqui, ó, cada valor desse daqui, da máquina, é para estar, o certo seria aqui assim, ó. Eu vou inserir uma linha aqui, seria na linha máquina. Máquina. Tá certo? Aí, máquina. Aí já tá aqui o failure, né? Aí eu vou botar assim, hora por dia. Hora por dia. Tá certo? E aqui é esse 8 aqui. Hora por dia. E aqui eu boto a unidade, que seria esse HF aqui. HF, hora de efetivo. Depois eu explico o que é HF aqui. Então esse F aqui já sai. Hora por dia. Dia por mês. Aí é o valor desse dia aqui, dia por mês, 26. Já é aqui. Eu posso usar isso aqui, eu também posso usar isso para copiando, né? Depois colando, transpondo. Para facilitar o meu trabalho de conversão. Mas o que eu estou dizendo é que é assim que tem que estar organizada a informação. Máquina, e todas as máquinas que eu vou trabalhar, uma embaixo da outra aqui. Aí as variáveis que eu vou precisar para calcular os custos variáveis, os custos fixos, o custo de administração, está todas aqui nas colunas. E cada linha eu tenho um registro da máquina. No final daqui, eu posso estar tendo aqui o custo fixo, ou então depreciação, e tudo que é o somatório de custo fixo aqui, mas tudo puxado lá de dentro. Tudo puxado dentro. Aqui só puxa informação de lá daquela primeira planilha, faz a conta aqui e depois aquela primeira planilha puxa o resultado aqui. Ou seja, eu não entro mais dentro dessas planilhas internas, porque eu só vou entrar olhando o índice lá se eu resolver mudar alguma fórmula, mudar alguma equação. Fora isso, eu só trabalho com a primeira planilha de dados básicos, né, onde estão os dados básicos, e nessa planilha de dados básicos já tem o resultado de cada coisa. Eu não preciso nem olhar lá dentro. Já tem a questão e o resultado. Para esse primeiro exercício, não para... Isso aqui eu estou falando daqui para frente. Para esse primeiro exercício, esse exercício de calibragem, você vai fazer um pouco diferente. Por quê? Porque cada exercício aqui é um caso à parte. Tipo isso daqui. Não faz muito sentido você fazer isso, mas aqui é a resolução dele. Por exemplo, 8,5, né, faz parte de 303,87. Aí, quanto seria 3,2? Olha só. Se 8,5 faz parte de um grupo que totaliza 303,87, qual seria o seu valor proporcional? 8,5? Qual seria o valor proporcional a 8,5? Aí é ler o que está escrito. Se 8,5 fazem parte de um grupo que totaliza 303,87, então 8,5 faz parte de um grupo que totaliza 303,87. Qual seria o seu valor proporcional a 8,5? Tá certo?
num grupo que totalizasse 3,2. Olha a pegadinha aqui. O grupo que totalizou 3,2. E aí, 3,2 não entra aqui. Esse aqui é pequeno, esse aqui é pequeno, aí 3,2 o cara pode entrar numa aqui. Não, aqui é o total. Aqui eu posso até inserir uma coluna aqui. Ou seja, essa planilha é um pouco diferente das planilhas que a gente vai fazer a partir daqui. Então parte total. E aqui eu tenho o total dessa primeiro caso, segundo caso. Aqui, ó, nesse segundo caso aqui, eu quero proporcional ao ultimate numa coisa que totaliza 3,2. Então, 3,2 é aqui. Tá certo? Então, o resultado disso aqui seria isso vezes isso dividido por isso. E aí, esse valor aqui, eu puxo para lá, para o índice, ó. Calibragem, exercício proporcional, está na planilha 1. Resultado. Aí eu vou buscar da planilha 1 lá. Vou botar igual a isso aqui. A igual a 0,09. Então, assim eu posso botar todos os exercícios. Você vai me botar todos os exercícios aqui, né? E os resultados, já buscando o resultado lá da planilha interior. Se eu quiser mexer na planilha interior, eu vou mexer, mas eu já vejo aqui o teu resultado qual é. Se eu quiser dar um confere, se você errou, se eu quiser saber por que você errou, alguma coisa assim, eu posso olhar lá dentro. Essa aqui é só a nossa primeira, mas as planilhas que a gente fizer não vão ser assim. Só essa primeira que é esse exercício de calibragem. O que a gente fizer vai ser naquela base lá que eu estava falando. Vai ser nessa base aqui, ó, com dado básico aqui, valor de revenda, desse jeito aqui, que internamente eu vou fazer as contas, tá certo? E depois eu vou levar o resultado para aquela primeira planilha lá, que não é essa daqui, que seria a planilha 1, dado básico, não está numerado direito, mas aí sempre assim, a conta que eu faço a conta numa aba de cada vez. Onde é que está a desgraça? Eu faço a conta numa aba de cada vez, levo a fórmula para lá, puxo lá da primeira planilha, puxo tudo da primeira planilha de lá. Onde é que tá? Tá meio bagunçado aqui. Não. Puxo da primeira planilha de lá, puxo os resultados. Aí depois aqui eu faço a minha conta. Tu vê que aqui, só isso aqui que eu escrevi. Aqui é puxando de lá. E aqui é a fórmula que eu vou buscar. E aí eu pego aqui e puxo para baixo, tá certo? E aí quando eu botar uma nova máquina embaixo, automaticamente na última coluna, numa determinada coluna, eu também vou puxar para baixo, vai sair o resultado relacionado àquela conta, àquela variável, tá certo? Eu espero ter explicado, mas eu explico melhor, explico de novo, quer dizer, se for o caso, se você não conseguir se entender com essa explicação mais ou menos aqui que eu dei. Vou continuar a falar sobre planilha. Tem gente que acha que planilha é só isso aqui mesmo. Foi mal. Que é só isso aqui mesmo, essas abas aqui. Eu tenho que trabalhar. E às vezes eu perco um tempão procurando alguma coisa que a planilha tem em algum lugar que eu achei e eu não consegui achar mais. Então, isso tudo é personalizável. Então, eu posso, não só eu posso, pegar aqui e ver o que tem de novidade,
novidade não, desculpa, o que tem disponível para essa barra de ferramenta aqui de cima, para essa um novo arquivo, se eu quiser abrir alguma coisa, se eu quiser mandar por e-mail, se eu quiser fazer uma impressão rápida, eu posso tanto acionar esses botões, como eu posso clicar aqui em mais comandos e ficar abismado. Aqui são os comandos mais usados. Aqui eu vou botar todos. Onde é que está todos? Todos os comandos. Eu posso ficar abismado com a quantidade de comando que eu tenho, de macro. Isso tudo aqui é macro. Macro que eu tenho é muito mais do que tem aqui em cima. Muito mais que eu tenho aqui em cima. E eu posso escolher, então, uma determinada aba para botar os comandos que eu mais uso para determinada atividade. Por exemplo, para calcular, sei lá, para fazer o cálculo de uma amostragem ou alguma coisa assim. Eu sei quais são eu sei quais são os comandos que eu mais uso dentro, mesmo que eles já tenham aqui em alguma aba. Eu posso pegar os que eu mais uso e jogar aqui dentro de uma aba nova. Uma aba nova, personalizada minha, para aquele tipo de trabalho. Tanto eu posso usar uma planilha lá, Francisco Cavalcante, e botar os comandos que eu mais uso, como eu posso não usar uma planilha Francisco Cavalcante, uma aba dessa aqui, uma barra de ferramenta dessa aqui. Eu posso criar uma barra de ferramenta nova com o nome, por exemplo, amostragem de exploração, sei lá. A aba que eu quiser. E quando eu clicar naquela aba, os comandos que eu tenho mais importantes estão lá naquela aba personalizada. Mesmo que eu quiser colocar alguma coisa aqui, eu vou voltar para lá. Mais comandos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí que mudou alguma coisa aqui. Um tantinho só, deixa eu... foda quando empaca numa... Deixa eu ver agora uma guia aqui qualquer lá. Na guia exibir. Ih, rapaz, vou ficar devendo essa. Desculpa, hein? Desculpe, tá faltando uma coisa. Ah, é que eu tô no lugar errado. Foi mal, bicho. É aqui, ó. Isso. Foi mal, hein? Foi mal. Eu tava ali, na barra de... Eu tava personalizando a barra de ferramenta de acesso rápido. E não é a de acesso rápido. Tá certo? Então aqui eu tenho guias. Olha só. Eu quero fazer uma nova guia. Eu vou criar uma nova guia. Aqui, ó. Eu vou, nessa nova guia aqui, eu vou personalizar ela. Posso renomear ela. Essa nova guia vai se chamar... Então vai chamar só qualquer coisa. Tá certo? Qualquer coisa. Aí aqui eu posso adicionar qualquer comando, escolher esse novo comando aqui, ó. Todos os comandos. Eles estão organizados aqui por assunto, mas eu posso escolher todos os comandos.
eu marquei aqui todos os comandos. Aí eu vou botar aqui. Aqui ela já me ofereceu um novo grupo. Aí eu vou renomear esse novo grupo aqui. Renomear esse novo grupo. Aí eu posso dizer esse novo grupo aqui, eu vou fazer o grupo 1. Grupo 1. Pronto. Aí nesse grupo 1 aqui, eu vou acionar os comandos que eu quiser. Quais são? Naquele grupo ali, eu posso adicionar os comandos que eu quiser nessa guia aqui, qualquer coisa. Eu posso criar uma guia, eu posso criar novos grupos, um grupo para cada tipo de coisa que eu vou trabalhar, para já ter as macros que eu criar, ou as macros que ele já tem aqui. Vale a pena você olhar aqui, porque ele tem uma infinidade de macro aqui. E aí depois que você fizer isso, você importar ou exportar, salva aquilo. Eu não vou querer salvar, mas eu vou cancelar, mas eu posso então exportar todas as personalizações. Quando eu quiser exportar todas as personalizações, ele vai me abrir um lugar para eu guardar tudo que eu personalizar, não só do Excel, do Word, do que eu tiver todo software que eu trabalho com customização. Então eu customizo tudo que eu vou trabalhar, a planilha fica com a minha cara. Eu pego então, crio uma pasta na nuvem, aqui no caso tá Dropbox. Eu crio uma pasta chamada customização, tá certo? Customização, então na customização eu vou botar a customização de todos os softwares com que eu trabalho, tá certo? Para que eu vou salvar aqui? Por que eu vou fazer isso? Porque se eu for trabalhar num outro computador, numa outra sala, se eu estiver em viagem, dando consultoria, agora eu troquei de novo de notebook, agora eu estou com desktop, eu vou ali na faixa personalização, que tem todas as minhas guias, com todas as minhas macros, com as macros que eu criei, com as macros que eu uso, as mais organizadas por grupos ou por guia, tá certo? E aí eu vou lá na nuvem. Em vez de depois que eu personalizar, eu sempre exporto para a versão mais nova. Depois eu importo a guia personalização, vou lá no customização, importo a personalização do meu software, né? E aí ele automaticamente fica com ela toda aqui, com todas as minhas guias. E grupos, isso aqui são grupos, com todas as guias que eu criei, tá certo? Ainda bem que tá gravado, né? Que você pode poder assistir de novo para ver o que entra. Bom, eu quero então, então é isso. Eu aprendi. Não é só isso não. Aqui também em funções, só mais uma coisinha aqui em funções. Eu vou clicar aqui em funções, não só tem um monte de macro ali, que eu posso personalizar, que a gente viu, clicar aqui numa guia qualquer, botão direito, ou no botão direito aqui. Por que não está aceitando? Acho que eu mexi lá e não fechei. Personalizar a faixa de opção, tá aqui. Eu faço o que eu quiser aqui, vale a pena de você... Aqui estão os mais usados, todos os comandos. Aí você dá uma olhada aqui no que ele já tem pronto para você não precisar fazer macro de bobeira. Já tem aqui pronto para você criar grupo, criar nova guia e depois exportar, né, para guardar e depois importar quando você estiver no Excel novo. E aqui também você tem que mexer para você ver todas as funções que já tem aqui na planilha. Aqui eu botei tudo, mas você pode separar por matemática financeira, data e hora, trigonometria. Já pode selecionar aqui, mas vou chamar de tudo aqui.
Só para você ver a quantidade de função que o Excel tem já disponível. Tá bom? Por exemplo, você calcular dia útil, dar um período, uma hora inicial, uma data inicial, uma data final, quantos dias úteis você vai ter que ter, sem precisar fazer conta, essas coisas assim. Vale a pena você conhecer o seu software, porque ele vai te poupar muito trabalho, inclusive para fazer os exercícios de exploração. Vamos dizer que isso aqui é uma calibragem do Excel, tá beleza? Já que a gente ainda está no assunto calibragem. E aqui, por exemplo, eu posso chegar lá, ó, igual, normal, distribuição, ó. Quando eu começo a escrever, ele já me oferece, né? Ó, distribuição beta, não, distribuição, aqui, ó, distribuição normal padrão. Tá? Eu posso querer a distribuição normal padrão para quê? Sei lá, para fazer a planilha do Z, que é normal. Mas eu não preciso dela. Eu já vou só de distribuição normal N aqui, ó. Distribuição normal N. E ele já está dizendo o que eu tenho que fazer, ó. Qual é o valor X? O valor X, vamos dizer que seja 50, que eu quero saber quanto é que é o Z, a probabilidade referente a 50. E aí eu digo qual é a média da minha amostragem, que é o que está pedindo, aqui está escrito aqui a média. E aí daqui qual é o desvio padrão da minha amostragem, que tanto a média como o desvio padrão pode estar calculado noutra planilha, então eu não digito aqui, eu só busco de uma outra planilha, da planilha da minha amostra, né? E o processamento da minha amostra, tá certo? E aqui, se é verdadeiro ou falso, se é acumulativo. Porque se é acumulativo, a tabela, por exemplo, que a gente costuma ver, ela só pega um lado da curva. Aquela tabela Z que a gente está lá, só pega um lado da curva. Então, se você mais um desvio, ela vai pegar do zero, que é a média zero, na distribuição normal, até 1. O desvio padrão é 1, de 0 a 1. Ela vai te dar aquela área. Se você quiser falar que é cumulativo, vai pegar desde a extremidade esquerda da curva, do lado esquerdo da curva, até aquele ponto que você está dizendo. Então vai somar 50% aquele valor lá que você está querendo atribuir. Tá certo? Então, digamos que esse é um valor de 50, cuja média foi 60, não, cuja média foi 45. 45 e o desvio padrão foi 10. Agora o desvio padrão foi 10. E com cumulativo eu vou dizer que é verdadeiro. Verdadeiro. Quer dizer que vai acumular, vai somar 50%. Ele já me dá o valor aqui com todas as casas decimais que eu tiver direito. A mesma forma, se eu quiser calcular o T, eu uso aqui também, inverso de T. Agora eu quero bicaudal, que eu quero maior, igual eu quero 95% de probabilidade, quero as duas pontinhas lá, né? E aí bicaudal, e agora a probabilidade, no caso aqui não é a probabilidade, a significância. Ele pede probabilidade, mas eu tenho que dar a significância e o grau de liberdade da minha amostra. Vamos dizer que seja de 30, né? Aí de 30. Aí ele já dá aqui, ó, o T é 2,04, que você multiplicaria o erro padrão da média, que é o inverso. Vê lá na coisa, você multiplicaria e somaria a média, para você ter com 95% de probabilidade que a média da sua população esteja lá dentro da sua amostra. Tá certo? Então, vale a pena você futucar aqui nas funções, para você não trabalhar à toa nos exercícios. Vale a pena também você personalizar o seu Excel, tá certo? Naquilo que você faz mais vezes. Por exemplo, você pode ter um cálculo aqui de custo operacional da máquina, ou você ter um gráfico do que está custando mais caro, o gráfico aqui, já saiu um gráfico automatizado. Você pega esse gráfico, copia ele, vai no editor de texto, que seria o seu relatório, ou seria o seu orçamento, seu relatório de exploração.
ou seria o seu orçamento para assumir aquela exploração, e cola vinculado. Não é colado lá ele fica lá. Você cola vinculado, ou seja, se você mudar alguma coisa aqui, muda automaticamente o valor lá muda automaticamente a cara do gráfico lá no editor de texto. Lá no editor de texto, onde está o teu orçamento, onde está a tua proposta, onde está o teu relatório de exploração, seja lá o que for. Então, vamos à planilha como planilha e não mais como calculadora, usando as funções dela, e vamos a... E é isso. É isso que a gente tem até agora. E aí, dúvidas? Vou dar uma cola. Para quem já tentou, beleza. Para quem não tentou, eu vou aproveitar esse tempo para dar uma cola lá. Vou dar 2 colas para você resolver. Olha aqui, ó. Vamos lá. Para você resolver problemas. Por exemplo, eu tenho uma coisa aqui. Eu tenho uma coisa aqui, 100. Aí eu perdi 15%. 15% de 100. Aí, quando eu perdi 15% de 100, eu fiquei com quanto? 85. Aí eu te digo, pô, mas eu não quero 85, eu quero os 100. Ah, mas se você botar 100, você vai perder 15%. Então, o que eu vou fazer? Se eu perco 15%, eu vou botar 15% em cima desse 100 aqui. Então, 100 mais 15%, 115. Só que 15% de 100, 15% de 115 não é 15. 15% de 115 me dá 15% de 115 é 17,25. Eu não vou perder 15, eu vou perder 17,25. E aí, de novo, eu não vou ter 100 aqui. Vai ser 115 menos 17,25. De novo, eu não vou ter 100 ali. Certo? Qual é que é a conta que eu tenho que fazer? Nesse caso, eu tenho que pegar X, que eu não sei quanto é. Eu não sei, é isso que eu estou querendo calcular. Menos quanto que eu estou perdendo, que é 15% de X. 15% de X. Aí tem que dar quanto? O que eu quero. Eu quero o quê? Eu quero 100. X menos 15% de X dá 85% de X. Que é igual a 100. Eu só fiz essa conta aqui. X menos 15% de X dá 85% de X. Eu tenho aqui uma igualdade. Se é uma igualdade, eu trato igual os dois pratos, eu continuo tendo uma igualdade. Então aqui eu divido por 85%. E aqui eu divido também por 85% ou por 0,85, que é exatamente a mesma coisa. Não é? Então aqui, esses dois aqui se eliminaram, né? X, então, que é justamente o que eu quero saber, vai ser 100 divididos por 0,85. Então, 100 divididos por 0,85 vai ser 117 ponto alguma coisa. 117 ponto alguma coisa, que aí, às vezes eu arredondo para mais, às vezes eu arredondo para menos. Caramba, eu acho que eu não falei sobre isso, arredondamento. Bom, às vezes eu arredondo para mais, às vezes... Não, falei sim, falei. Número significativo, falei sim. Falei, né? Bom, tem que ver lá. Às vezes eu arredondo para mais, às vezes eu arredondo para menos, às vezes eu arredondo certo. Não é? Eu não posso dividir uma equipe na metade, então certamente eu tenho que arredondar para mais. Mesmo que esteja só um pouquinho por mais.
Eu estou calculando a rampa máxima de uma subida e eu arredondo ela para mais, se eu calculei, ela deu um valor fracionado. Eu arredondo para mais, o veículo não vai subir. Então, se deu valor fracionado, eu sempre tenho que arredondar para baixo. Então, eu tenho que aprender a arredondar, mas às vezes eu arredondo para cima, às vezes eu arredondo para baixo. Um macete sobre razão e proporção. Razão e proporção múltipla. Eu tenho aqui um processo, aí um resultado e um produto. Então, aqui é o processo. E aqui é o produto. Então, 3 equipes, como está lá, 3 equipes, X dias, não, 9 dias, fez tantos metros cúbicos, 300 metros cúbicos, trabalhando 8 horas por dia. Tá certo isso? Não, tá errado. Porque 300 metros cúbicos é o produto. Então, 300 metros cúbicos é aqui. Aqui é uma razão, aqui é outra razão. Aí eu vou, aqui eu vou botar a nova realidade. Eu quero, vamos dizer que eu preciso de produzir ao todo, que está lá, 80 mil metros cúbicos. E aqui eu vou botar as variáveis que eu tenho. Eu tenho 88 dias. Equipe aqui, eu quero saber quantas equipes eu vou para fazer. Aqui que é o meu X, aí 88 dias. Aqui é minha hora de expediente, não vai ser só 6 horas, não vai ser 8, ou vão ser 10 horas por dia. Ou posso mudar o intervalo de tempo, né? 88 dias, 10 horas, posso usar. Aqui o meu processo, aqui o meu produto, aqui o meu processo, aqui o meu produto. Aí eu vou multiplicar por tudo. Isso aqui eu vou multiplicar, vai dizer que é um valor ARC, vai ser proporcional a 300 sobre 80 mil. E aqui vai ser X, aqui embaixo aqui vai ser X vezes a multiplicação dessas outras coisas aqui. Então, X vezes a multiplicação dessas coisas aqui, tá certo? Vai ser X alguma coisa. E continua. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso aqui, que eu sei, vezes isso, tá certo? Dividido por isso, vai ter que dar isso aqui. Aí, isso aqui eu vou ver, que isso aqui vezes isso aqui vai ter que dar aquilo ali. Isso vezes isso é igual. Isso vezes isso, desculpe. Isso aqui vezes isso aqui, aí é vezes, vai ser igual a isso vezes isso. Isso vezes isso. Eu vou montar tudo e vou resolver equacionar o x para lá, o resto tudo passa para o lado de lá, tratando igual os dois pratos, o que eu fizer de um lado eu tenho que fazer do outro também, né? Usar convenção, tratando igual para não errar, e aí eu defino quantas equipes, ou seja lá o que for, da proporção múltipla. Processo, produto. Existe outra forma de fazer também, de ver se o que cresce proporcionalmente e o que diretamente proporcional e o que não cresce inversamente proporcional. E aí o que cresce inversamente proporcional você viraria. E aí faria a mesma coisa de produto dos extremos igual ao produto dos meios, para isolar X. Mas esse aqui é mais inteligente, eu acho, mais fácil mais difícil de errar, mais inteligente, mais difícil de errar. Tá beleza? Tá feito? Eu acho que agora a gente pode reservar esses 8 minutos que nos restam para esclarecer alguma coisa que não tenha ficado bem esclarecida. Alguém quer... Seria os 10 minutos do intervalo da segunda hora, né? Alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa?
Se ninguém quer Professor, perguntar... Opa, obrigado. então, eu estava fazendo as questões, eu não sabia que era para fazer no Excel, eu fiz à mão. Uhum. E na questão 8, ele tem uma questão que ele dá o que você tem que tirar de área: 18% de APP, 8% de árvores ocas, 0 de tocos. Aí eu fiz, não sei se é o correto de se fazer o somatório de todas essas perdas. Boa. Como é seu nome? Suami. Hã? Suami. Suami. Não, Isso. boa. Boa, não, não, você não pode não. Por quê? Porque você tem que saber, não só você tem que lidar com a porcentagem como eu estava falando, mas você tem que saber aonde aplicar a porcentagem. Por exemplo, Então, o 18% de APP a gente tem que tirar da área final e o resto a gente tira naquela então, volumetria inicial? aqui seria a área de efetiva exploração, aqui 18%. Aqui de APP, beleza. Aqui, mas aqui, ó, uma perda que você pode, eu não me lembro qual é a questão aí, mas uma perda, só estou querendo que você raciocine da seguinte forma: a perda que você tem na base da árvore, que é esse volume aqui, tá certo? E na ponta do fuste, que seria, de repente, o fuste, a equação de volume deu o volume total da árvore, que você calculou lá, você vai tirar, aí você não tirou. Uma parte ficou lá no toco, e outra parte, o motosserrista ficou mal balseiro lá, ele não chegou lá e não cortou tudo. Ele perdeu, aí você perdeu uma parte aqui, sacou? E aí, essa tora aqui você arrastou lá pro pátio. Aí lá no pátio, você viu que quando você parou aqui, aí você viu no pátio que ela tava oca, tava com a ponta oca. Aí o pessoal bota uma vara aqui até o final, aí depois tira a vara, aí bota a vara em cima da tora e vem com a motosserra e tira essa ponta aqui. Então, e depois, quando foi botar essa tora aqui em cima do caminhão, o caminhão era pequeno, não coube. Aí teve que perder uma ponta de tora também. E essa ponta aqui não dá uma tora, porque a serraria não vai pegar uma ponta. Aí, essa perda aqui, com essa perda aqui, com essa perda aqui, com essa perda aqui, você pode incidir sobre a árvore abatida. Sabe como? Você pode incidir sobre a abatida, mas só sobre a árvore abatida, sobre o volume abatido. Se você botar aqui as árvores ocas também, não. A perda de árvore oca é em árvore destinada ao abate. Você tem que ir fazendo aos poucos. Algumas coisas você pode somar para você bater direto na árvore abatida, mas algumas coisas não. Porque se você tem, nessa área aqui, você tem um volume, aí desse volume você perdeu em árvore oca, então é desse volume aqui, destinado ao abate, você perdeu em árvore oca. O que não estava oco foi uma coisa que sobrou depois que você descontou a oca. Aí esse volume aqui, sobre esse volume aqui é que você poderia somar a base, incidir nele aqui a somatória da base, da ponta e da para de pátio. Tá certo? Aí sim, então, essa porcentagem aqui, você incidiria sobre essa parte do volume que foi efetivamente abatido. E não você somar isso daqui com isso daqui para ver isso aqui. Não dá certo. Primeiro você tem que tirar o que é de árvore oca, ver o que sobrou, que é então que a árvore que não está oca e que abateu. Eventualmente, quando abate, racha. Então é uma outra perda também. Isso depende do seu monitoramento. Mas aí o lance aí é você ter atenção para você saber aonde você vai incidir a porcentagem. Não pode somar tudo, não. Entendeu? Eu me fiz entender? Entendi. E nessa mesma questão, no início ela dá o volume médio e dá o desvio padrão de mais ou menos 7%. Aí, quando eu for fazer o cálculo, eu tiro 7% para fazer com valor menor? Com certeza, você deve tirar para você levar em consideração o limite inferior para você não ter erro. Levar em consideração o limite inferior do seu intervalo de confiança. Inclusive, naquele produto e processo que eu estava falando, aquela regressão múltipla ali, que era uma pergunta subsequente que esqueci de fazer, quando você está fazendo na Vera, se você faz por amostragem, ele não fez por amostragem, 3 dias, tanto tempo, tantas horas, das contas, ele tem uma média e tem um erro padrão da média.
ele tem que usar o limite, aí ele tem um intervalo de confiança, ele tem que usar o limite inferior do intervalo de confiança da média. Não menos de um desvio, mas o intervalo de confiança da média. O limite inferior do intervalo de confiança da média. Tá certo? Da hora que você botar o valor. Você pode usar a média, mas como eu mostrei, não tá aqui, tá lá na aula gravada lá. Só de você pegar só uma unidade de trabalho de 100 hectares, dividindo ela em um hectare, aí você fazer uma amostragem de 3, aí combinação, tá lá explicado, a combinação de 3 a 3 dá algo em torno de 117.800, se não me engano, deve estar errado isso. Então você pode só 100 e 3 unidades de amostra, 3 amostras, unidade de amostra. A combinação possível de 100, 3 a 3 é 117.800. Você só fez um desse levantamento. Então, todos os levantamentos, eles também têm uma distribuição amostral. Todos os levantamentos possíveis também têm uma distribuição amostral, cuja média é igual à média da população, porque a população que só tem 100, a população de unidade de amostras aqui, só tem 100, teu N é 100 aqui. Mas aqui não, a combinação você fez um inventário, mas quantos inventários de 100, 3 a 3 você pode fazer? 117, é isso aí, algo parecido com isso, 117 mil. Desses 117 mil, você só fez um. Então você não adianta você usar aquela média. Você tem que calcular o intervalo de confiança da média, onde a população esteja aqui com 95, 90, 95% de probabilidade. Por isso que é inverso de T. A distribuição inversa. Você entra com a probabilidade, pega a significância, vai lá na tabela, aí vê para aquela significância, para aquele grau de liberdade e aquela significância, qual é o valor de T, e você vai ter que multiplicar o desvio padrão. Vai ter que multiplicar se tem um desvio padrão da média aqui, um erro padrão da média, ou desvio padrão da média do quê? Dos 117.800, de todos os inventários. Esse T vai multiplicar o erro padrão da média, para você saber qual que é o valor da população. Vai pegar então esse tamanho aqui, e vai somar com a média, aí pegar esse tamanho aqui, e vai diminuir da média, para você ter a faixa de 95% de probabilidade ou 5% de significância, para que a média da população esteja aqui dentro, com 95% de probabilidade. E aí, nesse caso, você levaria em consideração qual é o limite inferior do intervalo de confiança. A média menos TSX. Naquela tua amostragem lá. Se você usar a média, você está correndo um risco danado. Numa coisa assim, imagina, você faz uma amostragem assim e a população, você acompanhou um ciclo, ou 3 ciclos, ou 3 dias, considerando o dia a média, não importa. Você acompanhou 5 ciclos, 25 não, 30 ciclos, no mínimo, 30 ciclos. E aí você inferir numa população cujo total de ciclo vai ser a safra inteira. Então é enorme, a combinação é muito grande. Então o risco que você corre é muito grande de usar a média daquela tua amostragem. Você tem que calcular o erro padrão da média, o intervalo de confiança, e usar o limite inferior. Às vezes você usa o limite inferior, às vezes você usa o limite superior. Depende do que você quer, da segurança que você quer. Sabe como? Normalmente gasto no limite superior, rendimento no limite inferior. Tipo isso. Foi? Sim, obrigado, professor. Ó, se não foi, sempre tem, vou falar de novo, sempre tem a possibilidade de ouvir a gravação. Aí vai lá seletivamente e ouve a gravação, tá beleza? Se alguém não conseguir fazer a planilha da forma que eu expliquei, tiver muito, porra, não tá dando, mesmo pedindo ajuda, colega, isso é muito legal quando a gente pudesse trabalhar em conjunto, né? Aí me perturba lá no WhatsApp, né? E chama a questão na próxima vez que a gente se encontrar, que vai ser semana que vem. Tá beleza?
Então tá, já deu a nossa hora, né? Até mais. Eu vou ver só o que aconteceu no arquivo, lá no último arquivo que tem a ver com definições. A parte de calibragem já está toda lá. No último arquivo que tem a ver com definições, é que eu vou só ver se por acaso eu esqueci de falar alguma coisa. Beleza? Um abraço a todos. Até a próxima. Tá, professor, obrigada. Eu que agradeço. Valeu, professor. Bom final de semana. Valeu. Para vocês também. Obrigado, E a professor. semana tá longe, hein? Falou. Valeu, pessoal. Valeu.